Nem bem chegou e já foi embora. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, desistiu de concorrer à presidência da República nas eleições de outubro. E a saída dele mexe diretamente no tabuleiro político. Ratinho Júnior era o candidato do PSD que melhor vinha desempenhando nas pesquisas de intenção de voto. Num eventual segundo turno, ele aparecia com 33% da preferência do eleitorado, contra 42% do presidente Lula. Mas a desistência do governador do Paraná não significa que o PSD do Gilberto Kassab tenha abandonado a ideia de ter um candidato próprio na disputa pelo Palácio do Planalto. A legenda, que tem mais prefeitos no país, ainda tem duas balas na agulha para essa disputa: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. O PSD aposta todas as fichas num discurso antigo, alimentado pela mídia hegemônica, o de construir uma terceira via liberal, fugindo do centro-esquerda do PT e do radicalismo da extrema-direita do PL de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, por sua vez, aposta no fracasso da candidatura do PSD para tentar fisgar o partido para a chapa bolsonarista. Durante um evento em Natal, no Rio Grande do Norte, o filho 01 do Jair Bolsonaro desautorizou um jingle que criticava o Centrão e a terceira via. Quarta-feira, 25 de março de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Democracia com mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje vamos conversar mais uma vez sobre a reorganização das peças do tabuleiro eleitoral, olhando para a extrema-direita, mas também como o governo se enxerga em tudo isso. Eu vou conversar com o nosso jornalista, colunista também do nosso site, comentarista dos nossos programas, o Luiz Costa Pinto, que está em Brasília mais uma vez, aqui diretamente para conversar comigo. Lula, bem-vindo. Olá, Gabi, como está? Obrigado por estar mais uma vez aqui com vocês no Em Detalhes. Um prazer te receber, Lula, para falar sobre uma movimentação que, de certa forma, não pegou a gente tão de surpresa assim, né? Essa desistência do Ratinho Júnior como pré-candidato à presidência. Vamos falar do que vem por aí, então. O governador Ronaldo Caiado tem surgido nas manchetes logo depois que se anuncia a desistência do Ratinho. Ele surge como um nome forte do partido. Não é o único, mas é uma possibilidade importante, né? Ele tem um perfil que é visto como um embate contra o Lula no DNA dele. Eu ouvi isso de alguns aliados. Como é que você avalia o Caiado se tornando uma linha auxiliar do Flávio, ou ele aparece talvez mais como uma ameaça ao Flávio Bolsonaro no cenário da extrema-direita? Depois a gente pode também analisar o Eduardo Leite como uma possibilidade. São perfis bem diferentes, né, Lula? Perfeito, Gabi. Primeiro vamos começar rapidamente aqui falando da desistência do Ratinho Júnior, que é, na verdade, a saída da política de quem nunca esteve 100% dentro. É. Ele não foi que simplesmente ele anunciou que ele não seria mais candidato a presidente. Ele anunciou que ele ficaria no governo até o fim do mandato e depois vai voltar para as empresas da família, empresas de comunicação. Ele é o gestor do grupo de comunicação que tem o pai dele como ponta de lança, o Ratinho Pai, né? E por que isso ocorre? Porque lá no Paraná, o Ratinho Júnior, por algum motivo que nós não sabemos exatamente qual é, ele precisará, para proteger os negócios da família, para proteger o patrimônio que ele construiu, ele precisará eleger o sucessor. E o PL, a extremíssima direita, acabou de filiar o senador, ex-juiz Sérgio Moro para ser candidato ao governo, confrontando a estrutura política
do governador Ratinho Júnior, que tem como candidato o seu vice. Então, será muito salutar a gente acompanhar essa campanha da direita, da extrema-direita no Paraná, porque embaixo desse manto da campanha eleitoral tem algum lixo acumulado ao longo dos anos. E levou, então, à saída de cena do Ratinho Júnior. E coloca como primeira opção, né, que eu acho que vai ser anunciada entre amanhã, vai ser anunciada até esta semana, em algum momento, né, o Gilberto Kassab, presidente do PSD, se deu um prazo até o sábado, 28 de março, para anunciar a decisão partidária, mas caminha para ser o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Por quê? Caiado tem mais o que mostrar como governador de Goiás nos últimos 7 anos e meio, quase, do que o Eduardo Leite nos 2 mandatos de governador do Rio Grande do Sul, interrompidos por uma saída extemporânea dele em 2022 para tentar ser o candidato do PSDB à presidência, que não conseguiu, e depois ele renunciou à renúncia e voltou ao cargo de governador para disputar a reeleição pelo PSDB e depois mudou de partido para o PSD. Então, o Ronaldo Caiado, ele tem, no campo da direita, ele tem um projeto político para demonstrar, um projeto político para defender, um projeto, uma trajetória política que remonta à Constituinte, não que ele tenha sido deputado constituinte, não, mas ele foi a liderança da direita ruralista na Constituinte em 1987, 88, né? Então ele tem essa trajetória política a defender. E a credibilidade, o trânsito dele no setor do agronegócio, aonde ele pode fazer alianças políticas decisivas. Por isso eu acho que caminha para que ele seja indicado o candidato do PSD à presidência da República. Aliás, Lula, por você ter citado esse ponto que eu acho super importante, né, essa base forte no agro, é um setor que pode enfrentar tensões com a família Bolsonaro se a gente levar em consideração o tarifaço que foi imposto pelo Donald Trump, né, a produtos brasileiros, uma medida que tem uma articulação forte, no fim das contas, do Eduardo Bolsonaro, apesar, depois a gente vai falar disso, de ter uma parte da imprensa que não tem até utilizado tanto o sobrenome Bolsonaro para o Flávio, tem talvez um projeto de tentar dar uma suavizada aqui no nome da família. De qualquer forma, o Eduardo Bolsonaro está vinculado a esse projeto, né? Sem dúvida, o Eduardo está vinculado a esse projeto. Você fala o Eduardo Bolsonaro, Isso. né? O Eduardo está vinculado a esse projeto. O Eduardo Bolsonaro é uma âncora, né, a puxar o Flávio Bolsonaro, irmão dele, para dentro desse ambiente, desse discurso absolutamente nefasto da guerra comercial, da guerra real que está acontecendo no Oriente Médio e dos impactos desses 2 conflitos, o conflito comercial do tarifaço lá de trás e o conflito real da guerra no Golfo, né, o impacto desses 2 conflitos na vida do cidadão comum brasileiro, enfrentando as altas de combustível, enfrentando a possibilidade de a gente ter aqui um racionamento de óleo diesel, como já vai começar amanhã nas Filipinas. As Filipinas estão numa situação de emergência energética. Daqui a pouco, países como Japão, talvez a Alemanha, entrem nesse sistema, a Itália, né, no clima, no ambiente de emergência energética por ausência de combustíveis fósseis, né, para mover as suas economias.
e os Estados Unidos também. Isso vai ser uma tragédia, né, para o cidadão comum. E o Flávio Bolsonaro terá que responder sobre isso. E aí vem as diferenças no campo da direita, Gabi, de um nome como o Ronaldo Caiado, comparado ao Eduardo Leite, mais jovem, e ao Ratinho Júnior, também mais jovem e sem nenhuma estrada na política nacional. O Ronaldo Caiado, ele tem um link com o movimento ruralista, com o agronegócio, com a estrutura econômica empresarial brasileira de há muito tempo. Então, um dos maiores amigos na vida pessoal do Ronaldo Caiado é o Carlos Soares, empresário que era o S da OAS antigamente. O S da OAS é de Soares, do Carlos Soares, que é um dos maiores amigos do Ronaldo Caiado e que é dono das maiores termoelétricas brasileiras, é dono da maior linha de extração de gás no norte do país, né? Então ele traz essas conexões para uma campanha que aí terá a direita tradicional, né, disputando o voto. E é nesse cenário que eu vejo que o Caiado pode ser um problema no confronto com o Flávio Bolsonaro. Ele vai disputar, sim, o espaço da direita tradicional, que por falta de voto, por falta de alternativa, por maluquice absoluta do seu despreparo político, né, queimou todos os pruridos, né, largou mão de todos os pruridos de consciência e aderiu ao bolsonarismo estúpido desde 2018, passando pelo exercício do mandato do Bolsonaro, e agora com essa explosão de adesão, né, ao Flávio Bolsonaro, que é um personagem pérfido, desqualificado e despreparado para ser presidente da República. Muito bom, Lula. É interessante isso, né? Porque o Caiado, ele pode realmente ver esse espaço, né, de explorar uma contradição e atrair o setor produtivo mais ainda, né, que se sente prejudicado até por esse alinhamento ideológico extremista dos Bolsonaro com o governo Donald Trump, com os Estados Unidos. Por outro lado, como a gente discute aqui, o Caiado, ele é visto por muita gente como mais bolsonarista, né, do que os próprios os Bolsonaro, né, a família Bolsonaro. Eu até quero aproveitar para repercutir com você uma história que acontece agora do Flávio Bolsonaro desautorizando um jingle da pré-campanha dele com críticas ao Centrão e um terceira via sequelado, né, que aparecia, enfim, a equipe dele, que ainda é senador, diz que o Partido Liberal vai ter mais cautela nos próximos eventos, enfim, mas fato é que esse jingle aparece criticando o Centrão, rechaçando esse apoio de uma terceira via. E, eventualmente, ele pode ter o apoio tanto do Caiado, que parece que está mais disposto a ser esse candidato da direita, que depois vai se juntar ao Flávio, mas que pode também prejudicar o Flávio, do que o próprio Eduardo Leite. Mas essa música aparecendo, qual é o efeito que isso tem? Eu acho que é um gostinho de que a campanha vai ser muito mais complexa, muito mais complicada do que a gente pode esperar daqui para frente, né? Gabi, aonde esse jingle foi inaugurado na campanha? No Rio Grande do Norte. Inaugurado no primeiro compromisso de campanha do Flávio Bolsonaro no Nordeste, região que tradicionalmente deu vitórias ao PT em todas as eleições que o PT disputou de 2002 para cá, né, em todas, inclusive em 2018. E eles tentaram, primeiro, eles reproduziram um sucesso, um hit da campanha de Bolsonaro em 2018, que foi a busca
né, de uma massa paga, uma massa controlada, mas uma massa que vai buscar o candidato no aeroporto e sai com ele nos ombros dos eleitores, né, que são militantes pagos, que estão ali com a versão mortadela, que é o que eles gostavam de falar do passado, a versão mortadela deles. Então, eles reproduzem aquele hit. Por que o Rio Grande do Norte? Porque o Rio Grande do Norte é o estado do Rogério Marinho, que é o coordenador, senador, né, do PL do Rio Grande do Norte, coordenador da campanha e desde já, virtual candidato numa coisa que não vai acontecer, mas ele se coloca nessa posição, ou de ministro do Planejamento, ou de ministro da Infraestrutura, ou de ministro do Gabinete Civil, de um eventual governo Flávio Bolsonaro. Então, eles escolhem esse evento para inaugurar o jingle da campanha. E o jingle da campanha é esse desastre de conexão. Não é porque ele é ruim do ponto de vista musical, que é também, né? Mas é porque ele é um desastre do ponto de vista político, né? Porque ele bate nos eventuais aliados que o Flávio Bolsonaro tem que conquistar. Como é que isso acontece? Isso só pode acontecer numa campanha que é absolutamente descoordenada, descontrolada, aonde tem talvez diversos chefetes de campanha, como numa milícia, né? Numa milícia você tem os xerifes, né, de cada setor da milícia. Talvez a campanha esteja sendo coordenada dessa forma. Quero ressaltar aqui também, né, sublinhar isso de como os bolsonaristas, mais uma vez, quando chega o período eleitoral, eles lembram que eles precisam dos nordestinos, né? E o Jair Bolsonaro, ele, ao longo da sua biografia, soltou várias frases xenófobas contra os nordestinos. Teve um momento que ele disse que o Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. A gente sabe o que ele quis dizer com isso. Que ele falou, enfim, sobre o biotipo das pessoas, né? Querendo atrelar ali a um estereótipo. Então, muitas vezes, isso na história foi dito pela família Bolsonaro. Eu acho importante porque, obviamente, agora eles vão querer o voto dos nordestinos, né? Enfim, vai ter aliás, já está acontecendo essa aproximação com o Nordeste. Mas você falou sobre essa parte, né, da imprensa sobre essa cobertura em relação ao Flávio Bolsonaro, que parece que está tendo ali um projeto de deixar o Flávio Bolsonaro mais limpinho. Aliás, tem uns editoriais de jornalões por aí dizendo que tem um cansaço do presidente Lula. A gente também sabe o que isso quer dizer, né? Uma parte da imprensa que muitas vezes suaviza a imagem do Flávio, chamando apenas de Flávio, esquecendo que ele é da família Bolsonaro, né? Quase que omitindo o sobrenome ali nas manchetes. Então, tem um projeto, Lula, você acredita, para tentar reduzir a rejeição ao Flávio Bolsonaro, retomando aqui aquela falácia do bolsonarismo moderado, que também foi uma invenção da imprensa, né? Gabi, tem um projeto e eu vou te falar que eu acho que essa prisão domiciliar que foi concedida ao Jair Bolsonaro, ela, ao fim e ao cabo do processo, ela vai ser muito ruim para o Flávio Bolsonaro, porque ela vai reconectar a imagem do Bolsonaro ao filho Flávio Bolsonaro, que nesse momento está rejeitando a figura paterna por tudo que ele representou, né, nessa tragédia brasileira dos últimos anos, a tragédia do governo Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro agora vai ter que, de novo, pegar na mão do pai e defender as maluquices e o desgoverno do período do pai dele, que ele estava querendo se afastar. E a imprensa vai ter que voltar a esse tópico, né? Eu hoje, mais cedo, estava assistindo, assim, vamos fulanizar. Eu gosto sempre
quem usava muito essa expressão era o Marco Maciel, né? Que era preciso sempre fulanizar Isso. quando se fala de política. E eu quero fulanizar aqui para falar de veículos de comunicação, porque nós teremos muita importância nessa eleição. Então, um pouco mais cedo hoje, eu estava assistindo a um dos programas da Globo News, o Estúdio I, e estava lá o Valdo Cruz, que foi um co-participante daquele episódio nefasto de dias atrás, do PowerPoint bizarro, né, da Globo News, que depois a editora do Estúdio I, a Andréa Sadi, pediu desculpas, mas o Valdo também estava lá no estúdio na época, no dia, calou em relação ao PowerPoint, ou seja, aceitou, né, a divulgação daquele PowerPoint criminoso, mas o Valdo Cruz, hoje, estava no ar cobrando uma coisa que nós aqui no ICL cobramos há muito tempo em todos os programas, que é o seguinte, ele estava dizendo literalmente isso: o Flávio Bolsonaro terá que ser esquadrinhado pela mídia durante a campanha eleitoral. Flávio Bolsonaro vai ter que responder na campanha eleitoral pelas rachadinhas, pela transferência do COAF, do Ministério da Justiça para o Banco Central, para evitar a apuração dele mesmo, dele, Flávio Bolsonaro, durante o governo do pai. O Flávio Bolsonaro vai ter que responder pela participação dele na CPI da Covid, quando ele tentou esconder os malfeitos e a maneira desumana com que o governo do pai dele tratou a população brasileira durante a pandemia de coronavírus, né? Então, isso a gente está vendo por uma pressão desse lado independente da mídia, essa mídia tradicional, que se autoproclama profissional, agora falando aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque eles tentam, sim, naturalizar o Flávio Bolsonaro, Sim. chamando apenas de Flávio, né? Como a ombudsman da Folha de São Paulo, aliás, salientou numa coluna em que ela critica muito duramente a redação da Folha, quando diz o seguinte: não pode falar que é Flávio, tem que dizer a origem dele, e é Flávio Bolsonaro, né? Esse editorial aí que você se referiu, que foi do jornal O Estado de São Paulo, jornal que faz já há muitos anos, né? É uma coleção de parvoíces, é uma coleção de absurdos, né? Parece que eles têm prazer, um prazer quase que escatológico, entendeu? De escrever coisas que parecem bonitas pelo uso de palavras difíceis, mas para defender ideias grotescas, ideias toscas, ideias reacionárias, né? E para expor recalques, como acontece com o jornal O Estado de São Paulo, quando diz que o Brasil tem que se livrar do presidente Lula, o Brasil tem que ultrapassar, né, esse momento, e quase, ele não fala isso, mas quase fala que a qualquer custo, ou seja, é possível pagar qualquer preço para que nós nos livremos do presidente Lula. E isso quer dizer o quê? Que qualquer preço é você trabalhar pela eleição e você normalizar como candidato um personagem como Flávio Bolsonaro, que chega a Brasília em 2018, eleito senador pelo Rio de Janeiro, numa campanha, no rabo de foguete de uma campanha que foi mantida, como está colocado em todas as apurações, em algumas denúncias, né, mantida por milícias nas periferias do Rio de Janeiro, periferias nas quais ele entrava porque havia associação com essas milícias, né? Flávio Bolsonaro, que tinha no seu gabinete a mãe do miliciano Alexandre da Nóbrega, que era o chefão do escritório do crime, Isso. a maior milícia do Rio de Janeiro, né? E que promovia no seu gabinete
o esquema de rachadinhas por meio do Fabrício Queiroz, que organizava esse esquema. Então, é dessa forma. Esse é o Flávio Bolsonaro que chega eleito senador em 2018 em Brasília. E é ele que agora, 7 anos e meio depois, vira candidato a presidente da República, se dando ao desfrute de ainda sentar para tomar um café com um personagem chamado Frederic Vassef, que escondeu o Fabrício Queiroz na sua casa em Atibaia, no interior de São Paulo. Frederic Vassef, que é advogado de carreira, quer ser ministro da Justiça de um eventual, que não vai acontecer, governo Flávio Bolsonaro, mas já está colocando o pleito dele. Frederic Vassef, que muitas vezes parece o réu e não o advogado dos processos em que ele atua, e que se jacta de dizer que foi ele quem colocou o clã Bolsonaro como despachante do lobby de distribuição de armas no país. Né? O Frederic Vassef adora dizer isso. Né? E o Flávio Bolsonaro, um dia desses, a Juliana Dalpiva, nossa repórter, jornalista, colunista aqui no ICL, publicou umas 2 colunas sobre isso, falando dos encontros que o Flávio Bolsonaro tem mantido furtivamente com o Frederic Vassef, ainda hoje, em cafés públicos. Né? Então, é esse personagem que a gente tem que esquadrinhar. Perfeito, Lula. Isso é muito importante e agora ele está tendo que responder até sobre o Banco Master. Tava um silêncio ensurdecedor sobre isso, né? Porque foi durante a gestão do Jair Bolsonaro e, lembrando, gestão do Roberto Campos Neto do Banco Central também, indicado pelo pai dele. Eu vou falar daqui a pouco do documentário, então achei que valia também sublinhar isso aqui, porque também existe uma operação, né, assim, bem seletiva de quais são os nomes da direita e da extrema-direita que aparecem vinculados a esse caso, que é uma fraude, enfim, escandalosa, né, que ainda vai render muito. Aliás, você vai continuar trazendo novidades a respeito desse assunto, porque você está acompanhando de perto desde o dia 1. Lula, muito obrigada, é sempre um prazer te receber aqui. Perfeito, Gabi. Só para fechar, voltando à nossa questão inicial, o Ronaldo Caiado, por isso, por esse passado, por essa trajetória que é quase uma ficha corrida e não uma biografia do Flávio Bolsonaro, que eu acredito muito que o Caiado no cenário de campanha vai ser muito pior, porque o Caiado não tem papas na língua para cobrar esse tipo de coisa do Flávio Bolsonaro, a quem ele não respeita politicamente. Então eu tenho essa esperança de que isso surja no campo da direita, que eles lavem roupa suja ali entre eles mesmos. Eu confio plenamente na sua avaliação e na sua experiência, Lula. Tenho certeza que você está trazendo uma observação aqui antes de todo mundo para a gente ficar de olho a partir de agora dessa escolha aí do Gilberto Kassab. Vamos ver como é que vai se desenhar esse cenário. Mas importantíssima aqui sua observação. Muito obrigada, querido. Gabi, beijo. Beijo, até a próxima. E fica o convite, prometi e te convido aqui para a nossa estreia do documentário sobre o Banco Master, com a participação aqui na nossa estreia do Eduardo Moreira e a Débora Maganha para falar a respeito disso. Terça-feira, 31 de março, 8 horas da noite, você vai ver o desenho, o histórico sobre as investigações do golpe do Banco Master e descobrir todos os detalhes dessa teia de quem são os envolvidos. A gente tem tratado muito sobre isso aqui no ICL Notícias, mas lá você vai descobrir essa história em detalhes, puxar todos os fios sobre esse assunto. E tem muita história, dá muito pano para manga. Então vai lá em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga, o evento é gratuito, vale a pena participar. A gente continua aqui na nossa programação, agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes também, em qualquer momento do seu dia, nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Oi, gente! Toda terça-feira, às 19 horas, tem o Precisamos Conversar inédito, mas isso você já sabe. Mas se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir da seguinte maneira, é bem fácil.
Você entra lá no YouTube, em ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vai ter uma aba, que é a aba Playlists. Nessa playlist você vai lá e procura por Precisamos Conversar e você pode assistir a todos os programas, o que passou e os outros da outra temporada também. Se fica à vontade, assiste no seu tempo, do seu jeito. Aqui no ICL é tudo muito fácil de encontrar. Então venha com a gente, aproveita e se inscreve no canal ICL. Estamos revolucionando o mundo, meu amor! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.